Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? Olha só, hoje vamos fazer um vídeo aí bem bacana explicando as diferenças de nós utilizarmos na nossa laje o EPS, ou o famoso isopor, ou a nossa tavela cerâmica. Se você tem curiosidade de saber qual é o melhor você utilizar na sua casa, quais as desvantagens e vantagens de utilizar esses dois aqui, vem comigo depois da vinheta. Pessoal, a primeira questão, nós temos que entender como funciona a nossa laje treliçada, que é essa aqui, ou a nossa laje pré-tendida. Estruturalmente, elas funcionam, digamos assim, da mesma forma. Como assim? Essas aqui, que chamam-se vigotas pré-tendida ou vigota treliçada, elas descarregam o nosso carregamento da nossa laje para as vigas. E quem tem a função de absorver ou, digamos assim, receber o carregamento do nosso piso, carregamento dos móveis e o próprio nosso peso é a nossa laje em cima, a nossa capa de concreto. Então a nossa capa de concreto que vem aqui por cima desses dois elementos, ela recebe as cargas, descarrega nas vigotas e as vigotas descarregam na viga. Essa é a primeira função muito importante para vocês guardarem. Pessoal, só para entender um pouco melhor essa questão da montagem da laje, que muitos não sabem como funciona, a gente sempre tem essa questão, ó pessoal, vigota, tavela ou isopor com enchimento, vigota, enchimento, que a gente vem sequenciando, tá? Então é assim que funciona a montagem. Em cima disso aqui, pessoal, a gente vem com a nossa malha, tá? E a nossa capa de concreto de 5, 6, 7 centímetros, tá bem? Essa malha e essa capa de concreto tem uma função muito importante para absorver as nossas cargas e descarregar para a nossa vigota. Só que você tem que perceber que aqui sempre fica então um espacinho de concreto e vai vir a outra tavela, vai vir aqui o nosso isopor. Então aqui fica bem dizer uma viguinha de concreto amarrado com essa vigota, que é uma outra, digamos, uma outra viga de concreto, que vai descarregar para nossas vigas, né? Então, isso aqui é bem importante vocês entenderem como funciona essa montagem e o porquê isso aqui apenas é um enchimento e isso aqui não é uma questão estrutural, não tem função estrutural alguma. Como vocês já entenderam que a nossa capa de concreto aqui em cima da nossa tavela cerâmica ou do nosso isopor, ele absorve as cargas, descarrega para as vigotas e as vigotas descarregam nas vigas, vocês vão perguntar, mas Jefferson, então para que serve essa tavela cerâmica e o isopor? Tecnicamente, pessoal, estruturalmente, ele não tem função alguma. Eles têm função de enchimento na nossa laje. Ou seja, eles têm a função de forma. Por quê, pessoal? A gente coloca a nossa malha de concreto aqui por cima e concreta todos esses panos de laje. Depois, se nós quiséssemos remover essa tavela cerâmica ou o nosso próprio EPS por debaixo da laje, poderia remover, porque a nossa capa de concreto é independente da nossa tavela ou do nosso isopor. Eles têm apenas função de forma e apenas função de enchimento. Ou seja, essa observação aí, pessoal, de que esses dois elementos aqui não têm função estrutural, é muito importante vocês guardarem, porque muitos acham que esse elemento aqui vai dar uma rigidez ou uma resistência muito maior na nossa laje. Isso é mentira, pessoal. É um mito que muitos acabam divulgando aí na construção civil. Então, após entendido muito bem qual que é a finalidade de cada elemento numa laje, eu vou discretizar aqui para vocês em 5 tópicos para a gente definir qual é o melhor elemento, a cerâmica ou o nosso isopor, que são leveza, isolamento térmico-acústico ou isolamento termoacústico, facilidade de revestir, facilidade de manusear e resistência. Esses 5 tópicos eu vou abordar aqui com vocês. O nosso primeiro item, então, leveza. Obviamente, pessoal, o nosso EPS ele é bem mais leve que a nossa tavela cerâmica. A gente diz na engenharia que 98% do nosso EPS é ar, ou seja, ar é muito leve. Para você entender um pouco melhor essa questão do peso, quanto pesa um elemento comparado com o outro, a gente estima que em 1 metro quadrado de laje, só pesando a nossa tavela cerâmica, ela irá pesar aproximadamente 45 quilos, ou seja, 45 quilos em 1 metro quadrado de laje. E o nosso EPS, pessoal, ele fica na faixa de 1 kg a cada metro quadrado de laje. Obviamente que isso aqui pode variar bastante e depende muito da densidade que tu utilizar do teu EPS. Quanto menor a densidade do teu EPS, mais leve ele vai ser, porém mais frágil ele vai ser, que é um item aí que a gente vai debater mais para frente. Mas assim, pessoal, a gente pode dizer que 45 quilos em 1 metro quadrado de laje
e 1 kg aproximadamente em 1 metro quadrado de laje. É muito mais leve o nosso EPS. Então nós temos aqui um ponto positivo para o nosso isopor ou o nosso EPS. Ele é bem mais leve. Se nós fizermos um outro cálculo aí, pessoal, se a gente fizer uma casa com 100 metros quadrados, a gente estaria com 4.500 quilos, digamos assim, de forma desnecessária, carregando as nossas vigas, carregando os nossos pilares e carregando as nossas sapatas, nossas fundações, enquanto que aqui daria no máximo 100 quilos. O nosso segundo item é o isolamento termoacústico, ou seja, como ele contribui de forma térmica e acústica na nossa laje. O nosso isopor, obviamente, pessoal, ele é muito mais térmico e muito mais acústico, porque ele é muito mais poroso, ele tem muito mais ar. E quanto mais poroso ele é, mais acústico ele é e mais térmico ele é. Em minhas obras, normalmente em apartamentos, pessoal, casa de 2 pisos, em que a gente vai utilizar a laje como piso, ou seja, num segundo andar a gente vai estar utilizando a nossa laje, ele acaba absorvendo bastante as questões acústicas. Principalmente essas mulheres, por exemplo, vão andar de salto alto. O salto, ou o tamanco do nosso salto, ele acaba causando um barulho e isso aqui acaba evitando a propagação desse som, que nesse tipo de laje aqui não acontece. Ele propaga muito bem, apesar, obviamente, dele absorver um pouco, mas o nosso EPS, o nosso isopor, absorve muito mais. Outro ponto positivo é a questão térmica. Se nós utilizarmos esse elemento aqui numa laje de cobertura, ele vai ajudar muito mais comparado com a nossa tabela cerâmica. Ele tem grande função de absorver o calor, pessoal, e acabar não transmitindo para dentro da nossa residência, porque ele tem bastante porosidade. A densidade dele é muito baixa, pessoal, ou seja, ele não deixa propagar o nosso calor. Então, mais um ponto positivo para o nosso isopor. O nosso terceiro item é a facilidade de revestir. Então aqui nós temos um ponto negativo para o nosso EPS, porque ele é bem mais difícil da gente chapiscar ou rebocar, fazer um revestimento nele, porque ele não tem uma boa aderência. E por que ele não tem uma boa aderência, pessoal? Porque ele não tem capacidade de puxar a água, diferentemente da nossa tabela cerâmica. A tabela cerâmica, ela puxa melhor a água, ou seja, ela acaba dando uma maior aderência quando ele puxa a água, o nosso chapisco, o nosso reboco, ele acaba aderindo melhor. Então, o que muitos acabam fazendo, nesses casos do nosso EPS, no chapisco, acaba utilizando um aditivo que ele acaba fixando melhor o nosso chapisco. Nós temos da Bianco, é muito bom. Nós temos também o Sica Chapisco Plus, que é muito bom. Ele dá uma maior plasticidade e uma melhor colagem, digamos assim, no nosso EPS, aí depois fica bem melhor nós rebocarmos com o chapisco bem aderido. Outra questão bem importante que eu não posso me esquecer de mencionar para vocês, em minhas obras, se o beiral da casa vai ser em laje de concreto, eu sempre adoto a tabela cerâmica, porque eu não corro o risco do chapisco não aderir direito e depois desplacar o nosso reboco. Então, em beirais de concreto, eu sempre trabalho com a tabela cerâmica e no interno da nossa laje, eu sempre trabalho com o isopor. Entretanto, pessoal, para o nosso revestimento, a nossa cerâmica ela se mostra mais eficiente. Contudo, para a concretagem, o nosso EPS é bem mais eficiente. Por quê, pessoal? Você lembra que eu comentei que o nosso EPS ele acaba não puxando a umidade? Então, na concretagem, isso é muito positivo, porque a nossa tabela, a gente tem que encharcar bastante toda a nossa laje antes de concretar, porque a tabela puxa muita umidade do concreto. Diferentemente do nosso EPS, ele não puxa. Ou seja, a cura do nosso concreto é muito mais lenta e muito mais eficiente no EPS. Porque se a nossa tabela, ou a gente não molhar corretamente a nossa tabela, e ele desidratar o nosso concreto muito rapidamente, o nosso concreto ele vai perder resistência e vai aparecer várias fissuras, porque a cura do nosso concreto ele tem que ser úmida, bem lenta. Inclusive, a gente tem que molhar a nossa laje, no mínimo aí, pessoal, uns 7 dias para dar uma cura bem legal, para o nosso concreto ficar com uma resistência bem legal e não aparecer aquelas fissuras em cima do nosso concreto. Então tem aqui um ponto positivo também para o nosso EPS. Outra informação bem importante sobre o concreto na nossa laje é que nas 8 horas iniciais a gente não pode molhar o nosso concreto. Ele tem que endurecer, porque se a gente molhar ele acaba segregando, ou seja, limpando o concreto e aparecendo as britas. Isso não é bom. Por isso que a cura do concreto tem que ser bem lenta e nós temos que tomar um cuidado um pouco maior na nossa tabela cerâmica. Referente também à questão das rachaduras, pessoal, se a gente não tratar essas rachaduras, ele acaba entrando umidade pelas rachaduras, acaba oxidando a nossa armadura da nossa laje, enfraquecendo a nossa laje, além
além também de causar infiltrações no nosso forro, no nosso piso, seja qual seja a nossa laje que a gente esteja utilizando na nossa casa. O nosso quarto item é a facilidade de manusear. Obviamente, pessoal, sendo direto, o nosso isopor é muito mais fácil de manusear que nosso EPS, porque ele é muito mais leve, principalmente, e também os tamanhos, pessoal, são bem maiores. Nesse caso aqui eu cortei, mas os EPS normalmente vêm na faixa de 1,25 m, enquanto que as nossas tavelas vêm com dimensões bem menores. Então, para nós montarmos uma laje, o EPS ele é muito mais rápido, ele é mais leve para a gente içar para cima da nossa laje. As peças têm dimensões muito maiores e outra informação bem importante, ele é fácil de recortar. Aqui a gente pega uma faca, uma tesoura e a gente corta de forma muito fácil, sem desperdício de material. Diferente da nossa tavela cerâmica, que a gente tem que recortar aí com uma maquita, corre o risco de quebrar, então o desperdício é muito maior. Então mais um ponto positivo para o nosso EPS. O nosso quinto e último item no comparativo das nossas lajes é a resistência. Então, pessoal, essa é uma grande restrição que os pedreiros têm utilizado no nosso EPS, porque a resistência inicial dele é muito inferior à nossa tavela cerâmica. Como assim resistência inicial? Você não falou que isso aqui era só uma forma ou enchimento? Exatamente. Só que nós precisamos dessa resistência inicial quando ele é forma, quando a gente concreta a nossa laje. Por quê, pessoal? A gente acaba largando a capa de concreto aqui por cima da nossa laje. Normalmente a capa de concreto, pessoal, é de 5, 6, 7 centímetros, depende de como a sua laje está nivelada. E esse concreto acaba causando uma pressão, um peso aqui em cima. E o isopor, se não for muito bem escorado, feito guias debaixo do isopor, ele acaba estourando com muita facilidade, diferente da nossa tavela cerâmica. E pessoal, estourar a laje na concretagem é uma tremenda dor de cabeça, porque a gente está super rápido na concretagem, a gente tem tempo de pega do nosso concreto, a gente não pode levar muito tempo concretando, a gente tem que vir reguando. Normalmente a nossa equipe é reduzida na hora da concretagem, então o isopor ele é muito frágil na concretagem. Se a concreteira acaba largando uns tuchos de concreto, umas bolas de concreto em cima da laje, causando muito peso em cima do nosso isopor, ele acaba estourando. Aí tem que descer lá embaixo, juntar o concreto pode ficar contaminado porque ele pode ser misturado com a terra, então nós temos que ter muito cuidado. Então aqui nós temos um ponto positivo para a resistência inicial da nossa tavela cerâmica comparado ao nosso EPS. Percebam aqui que na concretagem esse EPS estourou. Então esse é um grande problema na concretagem desse EPS, que ele tem uma baixa resistência inicial. Como vocês podem ver aqui, está quase caindo esse EPS, demonstrando assim que esse fechamento, esse fundo, essa forma, não tem finalidade alguma estrutural. Se a gente removesse agora esse EPS aqui por baixo, a nossa laje continuaria intacta, pois esse aqui não tem finalidade estrutural. Para finalizar, pessoal, então qual o tipo de laje que eu recomendo em minhas obras? Ou digo mais, qual é a laje que eu adotei em minha casa? Pessoal, eu adotei na minha casa o isopor, por vários motivos que eu já expliquei para vocês, mas principalmente, pessoal, pela questão térmica e acústica, porque a minha casa é de 2 pisos, isso ajudará bastante, e utilizei também na laje de cobertura, ele ajuda muito por causa do sol, ou seja, no verão a casa fica bem fresquinha e no inverno a casa fica bem quente. E também outra questão muito importante, pela questão de peso. A minha casa tem aproximadamente aí 300 metros quadrados. Eu economizei em torno então dos 13.500 quilos nas vigas e principalmente na fundação. Isso dá uma grande economia na questão estrutural da casa. Obviamente, o nosso isopor ele é um pouco mais caro que a nossa tavela cerâmica. Claro que isso pode variar de região para região. Contudo, se você calcular a sua casa corretamente, a estrutura, essa economia na ferragem, nas vigas, pilares e fundação, ela compensa esse preço mais caro do nosso isopor. O que eu vejo que vai pesar muito na sua escolha é a questão executiva, se o seu pedreiro vai gostar de executar. Pessoal, o vídeo sobre laje era esse. Espero que tenham gostado da forma que eu tentei passar para vocês de forma bem simples, fácil e didática, os comparativos da tavela cerâmica e do nosso isopor, e que eu possa ter auxiliado a você escolher o melhor tipo de laje para a sua casa. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like, pois o like e a sua inscrição é o combustível para o YouTube cada vez mais divulgar os meus vídeos para outras pessoas que talvez estejam precisando desse tipo de vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou uma sugestão, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu terei o maior prazer em te responder. Até a próxima, pessoal!